No auge dos 16 bits, a SEGA voava abaixo com seus títulos de peso da época. Após o sucesso estrondoso de Sonic, Streets of Rage, Golden Axe e muitos outros que explodiram a cabeça daquela geração, chegou a hora de tentar emplacar mais um dos seus promissores títulos da plataforma. Se arriscando em tentar algo novo, a Blue Sky Software cai de cabeça e traz para os jogadores o game Vectorman, uma excelente obra de arte que merece o seu espaço de excelência entre os clássicos da época. A história se passa em 2049, onde a humanidade decidiu colonizar outros planetas com o objetivo de preservar e perpetuar a espécie. Para dar conta de guardar a Terra e limpar a bagunça deixada pela poluição em excesso, criaram os Orbots, robôs feitos e programados para realizar todo o trabalho sujo. Até que em um belo dia, sem nenhuma explicação lógica, um Orbot de alto nível e com a responsabilidade de guardar o planeta é acidentalmente atingido por um míssil nuclear, e que alterou todas as suas programações, tornando-se então o famoso Warhead, o ditador das máquinas, autoproclamado o grande embaixador do mundo, simplesmente planeja exterminar todos os humanos que voltarem ao planeta. Nesse caos, Vectorman, que é um Orbot de classe baixa que descarregava a sujeira da Terra para reciclagem, percebe a confusão na Terra após retornar em uma de suas viagens de rotina. Agora que todos estão sob o domínio de Warhead, só a sabotagem de Vectorman pode dar um jeito nessa loucura e livrar os seres humanos de uma possível extinção, restabelecendo a paz na Terra. Vectorman busca conciliar alguns fatores simples, mas que extraem todo o poder de fogo que o console da SEGA pode entregar em um game de plataforma. O jogo busca implementar o conceito de ação com toques tridimensionais. Todo o design dos Orbots foi pensado para transmitir um design mais vivo em todos os detalhes. A movimentação dos inimigos e demais elementos presentes no cenário foram pensados cuidadosamente. Muitos deles, à primeira vista, podem parecer simples, mas a forma que cada um deles foi inserido é o que dá vida a essa experiência. Vectorman possui 2 recursos principais: o seu canhão de energia para atacar os inimigos e os propulsores para pulo duplo. Conforme progresso em cada fase, o jogador poderá encontrar itens que vão aumentar o poder de fogo, como novos disparos com variações distintas de dinâmica e força, mas com durações um pouco limitadas. A dinâmica de ataque pode ser feita pelo ar, abaixado ou em pé. Isso deve ser bem conduzido se o jogador quiser se dar bem. A velocidade que o jogo é conduzido torna-se um desafio a mais. É preciso estar atento ao comportamento dos inimigos para avançar em cada cenário. Basta um pequeno vacilo para você perder uma vida, e isso com certeza é algo que o jogo faz questão de fazer. À primeira vista, poderá ser um pouco difícil dominar a dinâmica do jogo, pois em certos momentos parece que todos os adversários decidem atacar em conjunto, acabando com a barra de vida do personagem. E isso é um dos pontos que o faz ser aquele tipo de jogo irritante, que faz de tudo para que você não consiga terminar. Mas, para dar aquela força, Vectorman poderá explorar uma série de habilidades extras que surpreendem pela forma que foi implementada. A forma esférica do personagem auxilia para que sua movimentação seja fluida e atinja ações de formas bastante diferentes, como a de um automóvel, um explosivo para detonar paredes, um mergulhador em alta velocidade ou até mesmo a habilidade de sair voando por aí. Todos esses recursos são encontrados ao detonar os monitores que se encontram espalhados pelos cenários, podendo entregar as habilidades de forma sortida. Quando falamos em combates contra chefes, eles têm dificuldades variadas, basta saber como funciona a mecânica de cada um deles para destruí-los. A sacada é entender antes de atacar para não virar sucata. No geral, a dificuldade é um pouco elevada, assim como o conceito geral do game, que se apresenta realmente como um desafio. A cada cenário, o jogador perceberá uma progressão da dificuldade, não sobre a variação de inimigos, que se apresentam bem poucas, mas é bem aceitável pelo que o jogo propõe. Mas quando nos referimos à dificuldade do game em si, percebemos que ao longo das 16 fases, a escalada começa a ser algo incômodo. Para piorar a situação, o game não faz questão de dar a possibilidade ao jogador continuar caso perca todas suas vidas. Perdeu? Comece de novo até aprender como passar. É simplesmente assim, curto e grosso, como todo e bom velho jogo da época. Acredito que esse era o motivo que fez muitos jogadores se afastarem de Vectorman: a escalada de dificuldades a cada fase e a impossibilidade de continuar ao perder todas as vidas. Por outro lado, quando observamos a construção de cada cenário, podemos contemplar uma verdadeira obra de arte.
Os gráficos buscam implementar um conceito de animação e luz dinâmica, onde todos os efeitos luminosos ocorrem conforme o que acontece na tela. A cada disparo que Vectorman lança é refletido sobre o seu corpo, e isso também é notável em cenários que mesclam a presença e a falta de luz, onde o personagem fica mais escuro ou mais iluminado. Também notamos esses pequenos detalhes em combates contra o primeiro chefe, por exemplo, que é possível ver a coloração das chamas azuis refletidas no corpo do personagem. Junto disso, também vemos que todo o cenário ganhou vida ao implementar esses efeitos, algo surpreendente para a época. Tais efeitos nas antigas TVs de tubo se apresentam de forma espetacular e é bem próximo do que eu experimentei durante a gravação desse vídeo e você também pode ver agora na tela. Uma das coisas mais irritantes em Vectorman é o fato dos pontos de vida não serem dinâmicos. Se você termina uma fase, por exemplo, na outra, seus pontos continuarão exatamente como estavam. O que também podemos dizer sobre os disparos abaixados, que só funcionam se for de baixo para cima, e não acontece na direção oposta, atrapalhando toda a estratégia na hora do aperto. E por fim, a falta de continues dificultam a possibilidade do jogador conseguir avançar ao longo dos 16 cenários, fazendo com que os jogadores desistam ao invés de insistir. No geral, Vectorman é um título excelente e que obtém o seu destaque pelos seus efeitos visuais, jogabilidade e alta dificuldade. Entregar uma obra dessa em um console de 16 bits com certeza não foi tarefa fácil, mas conseguiram o feito de surpreender toda uma geração com algo simplesmente incrível. Se você não experimentou esse jogo espetacular, corra! Os bons títulos devem ser lembrados para sempre.